Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso perdeu para o Sport por 1-0 nesta sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro e está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Gol de pênalti do zagueiro Maidana, ao meu ver um pênalti muito mal marcado pelo Luiz Flávio de Oliveira, mas nem vou entrar nessa questão de regra, o que tem, o que não tem. O Luiz Flávio já prejudicou o Botafogo em outras situações e o Glorioso também não caiu por conta do jogo de hoje. Hoje foi o estopim, hoje foi a questão matemática, mas o Botafogo fez por onde e infelizmente está rebaixado mais uma vez. Temos inúmeros culpados na situação atual do clube. Por exemplo, o comitê de futebol tem nome, quem rebaixou o Botafogo: Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rotenberg, o Manuel Renha também fazia parte do comitê, o nosso querido Nelson Mufarrege, presidente mais omisso da história do futebol mundial, o Carlos Eduardo Pereira, da gestão Mais Botafogo, muitas outras pessoas, comissões técnicas que passaram pelo clube, Eduardo Barroca, que chegou quando ainda havia tempo para que o Botafogo pudesse sair dessa situação, jogadores incompetentes, mimados e irresponsáveis e muitos outros. Quem não tem culpa é a torcida do Botafogo, que é resiliente, uma torcida que já vem sofrendo com mais administrações há muito tempo e é soberana. E ela está sempre presente. Infelizmente, na temporada atual não temos público nos estádios. A torcida do Botafogo salvou o time da segunda divisão no ano de 2019 e poderia ter ajudado também a salvar nesta temporada. Os jogadores que muitas vezes foram morosos, foram patéticos, foram apáticos, poderiam ter corrido um pouco mais, poderiam ter feito jogadas diferentes em algumas partidas se a torcida estivesse presente. Muito triste porque a gente já sabia, era inevitável o rebaixamento, mas quando o árbitro apita o fim do jogo que decreta o descenso, o nosso coração fica apertado. Isso é absolutamente natural. Somos torcedores, somos apaixonados por uma camisa histórica, uma camisa gigantesca do futebol mundial. Mas não há tempo a perder. Precisamos ver planejamento no Botafogo. Eduardo Freeland, diretor de futebol. A torcida, como eu venho falando, ela não deve ser ignorada, embora não tenha que ter a última palavra num clube profissional e o Botafogo busca se profissionalizar. Mas a questão do treinador Eduardo Barroca é muito específica, é sui generis. Não compre essa briga com a galera, demita o Eduardo Barroca com todo o respeito que eu tenho a ele, com todo o respeito que eu tenho ao Túlio Lustosa, mas não dá mais, não dá. No jogo de hoje, por exemplo, o Kevin, um dos piores laterais da história do futebol, bateu praticamente todas as bolas paradas, errou todas, e até com a mão ele errou. Eu vi reversão em lateral com o Kevin, poucas vezes a gente vê reversão em lateral. Para não ser injusto ficar só no Kevin, o Vitor Luiz, um jogador que busca honrar a camisa, foi muito mal na temporada, errou tudo. Um dos protagonistas negativos no rebaixamento, assim como o Marcelo Benevenuto, assim como o Calu, que entrou, por mim o jogo acabava no lance do Calu, que ele foi dominar, a bola bateu no joelho e saiu pela linha de fundo, um troço horroroso. E tantos outros que falharam e falharam e falharam. Então o Botafogo tem jogadores de qualidade baixíssima e jogadores de que se esperava mais alguma coisa que não deram isso que a torcida esperava. Eu falei aqui do Calu, mas quando ele foi contratado, eu fiz festa. A maior parte da torcida fez festa. Vitor Luiz, igualmente, porque depois do Vitor Luiz, o Botafogo não teve laterais competentes pelo lado esquerdo, depois da saída dele, ao final de 2017. Ele voltou, a torcida esperava pelo menos um defensor sólido e um jogador na parte ofensiva ok. Ele foi muito mal na parte ofensiva, destruindo todas as jogadas, e entregou vários gols lá atrás. É o time da balada, do Benevenite, do Babi Night, da galera do Honda Palusa. Seu Foster estava lá também, e outros jogadores. Botafogo terminou o jogo do rebaixamento com o Hugo, um menino da base que ainda não está pronto. Contra o Palmeiras foi ok, como eu falei, hoje já entrou bem abaixo. Mas isso não importa, nós terminamos com ele como capitão. O Vitor Luiz saiu, passou a faixa para o Hugo e assim ficou. Quer dizer, não existe comando. Então, comitê de futebol, ex-presidente Nelson Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira,
Eduardo Barroca, tem culpa no rebaixamento. Infelizmente, a segunda divisão começa daqui a poucos meses e o Botafogo tem que se planejar de maneira urgente. Eduardo Freeland, diretor de futebol, trabalhe para que o Botafogo tenha um projeto, um treinador para projeto, para que suba de maneira sustentável no primeiro ano, que não repita o Cruzeiro e se mantenha na Série A, para que nunca mais passemos por isso, que é muito chato, é muito doloroso. Peço ao presidente do Césio Melo, ao vice, Vinícius Assunção, que não interfiram no futebol, deixem essa parte para o profissional e que o Botafogo acerte na contratação do CEO, como eu venho falando aqui para vocês, está havendo um processo robusto para que o Botafogo tenha um CEO qualificado, para que toque o clube. É hora de subir com sustentabilidade. Em 2002, o Botafogo caiu terra arrasada. Bebeto de Freitas assumiu, fez uma gestão de reconstrução e conseguiu galgar parâmetros. Mas internamente, por conta dessa política nefasta que impera em General Severiano, o Bebeto de Freitas foi sendo escanteado. Perdeu força. E o último ano de gestão dele foi muito ruim, em 2008. Uma pena. Ali o Botafogo regrediu alguns degraus. Maurício Assunção assumiu e buscou, segundo as falas dele, o profissionalismo, um Botafogo diferente, ousado. Fez contratações impactantes. Melhorou a base. É verdade que a base era uma falha do Bebeto. Maurício melhorou a base. Mas destruiu o clube no segundo mandato. Deixou uma dívida enorme, que só cresce. Não pagou impostos importantes, contas importantes. Entregou um clube novamente arrasado para o Carlos Eduardo Pereira, que chegou com um discurso de amadorismo. Segundo o Carlos Eduardo Pereira, não adianta ser profissional no futebol. E o Carlos Eduardo Pereira até conseguiu fazer o time ganhar a Série B, depois chegar em final de Campeonato Carioca, chegar a Libertadores, mas, por exemplo, na Ilha do Governador falou que gastaríamos 5 milhões, na verdade, depois teve que assumir que o gasto foi de 13 milhões, tomou decisões equivocadíssimas também na gestão do Botafogo, pensando nesse amadorismo, e colocou o Nelson Mufarrege, o mais omisso, como sucessor, e ficou como vice. E a gestão do Nelson Mufarrege foi trágica. Nelson Mufarrege foi pedir para o Carlos Augusto Montenegro assumir o futebol porque ele não tinha condições, não tinha mais o que fazer. E o Carlos Augusto Montenegro montou um comitê de até torcedores do Botafogo, podem ser torcedores, amadores incompetentes. E hoje o Botafogo está rebaixado à segunda divisão pela terceira vez. Porque eu nem falei, né? Eu falei do Maurício, que entregou em terra arrasada, mas entregou também na Série B. 7 anos hoje que o Botafogo estreou na Libertadores de 2014, vencendo o Deportivo Quito por 4-0 no Maracanã, lindo, lotado, com a torcida dando show. Naquele mesmo ano o Botafogo caiu por conta de toda essa incompetência do Maurício que eu falei aqui. E agora, novamente, o terceiro rebaixamento. Então que o Botafogo não perca tempo, comece hoje um planejamento. Eduardo Barroca, Túlio Lustosa fora do clube. O Freeland contratando um treinador para projeto. Uma avaliação intensa, específica dos jogadores que devem ficar e dos que devem sair. Negociação de contratos com jogadores que não têm mais condições de vestir a camisa do Botafogo e têm altos salários e contratos mais longos. E que tenhamos um time digno na segunda divisão, um time que honre a camisa do Botafogo junto com os garotos, para que subamos novamente. E alguns jogadores que possam também ter um nível um pouquinho acima, para que na Série A, aqueles que fiquem, não sintam tanto. E aí o Botafogo não tenha que mudar tanto o grupo, embora tenha que tirar sempre, quando o time sobe da Série B para a Série A, alguns jogadores e colocar outros mais qualificados. Continuaremos torcendo, continuaremos aqui sempre juntos. Não vamos esmorecer. Se tem ponto positivo, alguns garotos, hoje eu não achei nem o Cezinha tão bem, eu falei aqui também que iriam oscilar, porque são jovens. Rafael Navarro tentando um pouco movimentação, Romildo foi abaixo, o Hugo entrou abaixo, como eu falei, mas o Matheus Nascimento, mais uma vez, muito bem. Tentou um chute plasticamente bonito no primeiro tempo, que pegou no peito do goleiro do Sport.
tentou jogada, pedalou, finalizou, buscou o fundo, buscou a finalização, buscou a infiltração por dentro. No segundo tempo, deu um chutaço que o goleiro do Sport, o Poli, pegou novamente. Um chute diferente, que raramente nós vimos nesta temporada alguém do Botafogo fazer, se é que nós vimos. Então, Matheus Nascimento, com 16 anos, já aparece aí como um jogador que pode dar algumas alegrias, tomara que muitas, à torcida do Botafogo. Não percamos tempo, não abaixemos a cabeça, porque agora nós temos voz, nós temos canais no YouTube, temos a mídia independente que cobre o Glorioso, temos as redes sociais, então podemos cobrar, podemos avaliar e observar. E podemos manter o tamanho do Botafogo. A interação dos botafoguenses mantém o tamanho, porque a nossa torcida não vai diminuir, não. Se dependesse desses cidadãos que geriram o Botafogo nos últimos anos, a torcida teria encolhido muito. Mas não vai encolher. A torcida do Botafogo vai crescer. Vamos fomentar isso na cabeça do alvinegro, do pai alvinegro, da mãe alvinegra. É aquele momento de resiliência, disposição, mesmo muito chateados, mesmo muito inconformados, nós vamos lutar por um Botafogo melhor. Ele não vai deixar de ser gigante. Chegamos no limite. Essa galera tentou diminuir o clube, mas não vai conseguir. Estamos aqui. Todos nós botafoguenses. Falando rapidamente da arbitragem, para não passar batido, o Botafogo teve jogadores incompetentes, comitê de futebol incompetente, treinadores incompetentes e tudo mais. Entretanto, mesmo assim, se não fosse a arbitragem a meter a mão no Botafogo, o Botafogo estaria brigando ainda para não cair, não teria sido rebaixado já. Com a pontuação que teria feito, poderia ainda ter muitas chances no Campeonato Brasileiro. Mas já acabou, o Botafogo não fez nada durante a competição, não foi protestar na CBF, os presidentes, os representantes não foram, e eu espero que isso mude também. Que o CEO chegue, toque o clube internamente e externamente, e que o presidente fique fazendo essas relações institucionais de maneira séria, com governos, com instituições, repetindo praticamente o termo, com a CBF, com a federação, e que o Botafogo não passe mais por momentos tão tristes como está passando agora. Sofremos, é dolorido sim, tem o luto, todo mundo tem o direito ao tempo de luto, mas já estamos daqui, levantando para buscar dias melhores. Vamos lá, galera alvinegra. Isso aqui não é apoio a ninguém que prejudicou o Botafogo, não. Pelo contrário, os que prejudicaram o Botafogo devem ser cobrados por isso. E a partir de agora, vamos construir um novo caminho, assim eu espero. Galera, olha só, o canal Fabiano Bandeira está chegando aí próximo aos 20 mil inscritos, faltam 50 ou menos que isso. Se inscreva aqui no canal, traga novos inscritos, pai, mãe, amigo, amiga, cachorro, papagaio, tá certo? Divulga o canal, deixa o like, isso é muito importante. Compartilhe o canal, ative o sininho para receber todas as notificações e seja membro também no canal Fabiano Bandeira com muitos benefícios. Estamos juntos. A estrela solitária de Garrincha é gigante. Vamos! You make me